Com um cenário político extremamente instável, cresce o número de pessoas que preferem não votar em nenhum candidato. Esses eleitores que votam nulo, em branco ou que nem aparecem para votar têm preocupado até mesmo o Superior Tribunal Eleitoral. Mas afinal, quais são os motivos que levam as pessoas a abrirem mão da escolha daquele que vai governar a cidade ou país nos próximos 4 anos? Não é de hoje que a população brasileira vem mostrando que seus representantes não os representam como ela gostaria, e esse descontentamento tem ficado cada vez mais forte, como mostrou o resultado das eleições. No segundo turno das eleições presidenciais de 2014, a porcentagem de abstenção foi de 21,10%, votos brancos foram 1,71% e votos nulos foram 4,63%. Neste ano, no segundo turno, a porcentagem de abstenção foi de 21,30%, votos brancos foram 2,14% e votos nulos foram 7,43%, totalizando mais de 30,87% da população que simplesmente não votou. Ou seja, mais de 42 milhões de brasileiros não votaram para presidente este ano. Segundo dados do TSE, no segundo turno das eleições municipais aqui na cidade do Rio de Janeiro, a porcentagem de votos brancos e nulos somaram 20% do total de pessoas que foram votar. Se somarmos esse valor à porcentagem de pessoas que nem foram votar, temos um total de 46% da população que não manifestou interesse na escolha do prefeito. Por que a população deixou de acreditar na política? Porque as pessoas estão descrentes com nossos governantes. Os candidatos que estão se elegendo, nenhum deles é legal para elas. Se a pessoa lê a proposta, vê as propostas e não vê nada que vai favorecer ela ou alguma coisa que ela se identifique, eu acho que ela não vota, resolve não votar, ou então votar nulo, ou então votar em branco. Na primeira opção, eu acho que é a falta de alternativas, o cansaço da corrupção e as pessoas não aguentam mais, na verdade elas não esperam mais nada de ninguém. Quando uma pessoa ela fala que vai votar em branco ou que vai anular o voto, eu acho que essa pessoa não entendeu o que é a política. Porque a política, ela é você tomar parte, né? E quando você vota em branco, você está deixando que outro tome parte para você, né? Você está tirando o corpo fora do jogo político. O descontentamento do brasileiro com a política é o descontentamento global com a política, com a democracia. Mas, nos últimos anos, isso tem se agudizado profundamente. Tem uma pesquisa do Instituto Casa da Democracia que mostra que 10 anos atrás, mais de 50% das pessoas estavam satisfeitas com o regime democrático. Esse nível chegou agora a 19%, ou seja, de cada 5 brasileiros, 4 estão profundamente insatisfeitos com a democracia. Insatisfeitos com a democracia significa estar insatisfeito com a forma como as instituições políticas funcionam, estar insatisfeito com a política. Márcia e Eduardo fazem parte deste número de pessoas que se encontram insatisfeitas com a democracia e com a realidade política do nosso país, e listam motivos pelos quais abrem mão de votar. Eu não gosto de pluripartidarismo. Eu peguei uma época realmente do comunismo. Eu sei que tínhamos 2 partidos, era bipartidarismo. Sei que também não era aquela coisa boa, entendeu? Um ficava submisso ao outro, mas eu acho que se nós tivéssemos 2 partidos realmente com consciência política, pensando na democracia, o Brasil iria para frente. Eu voto em branco justamente pelo fato de não acreditar mais na política do Brasil, né? Os deputados todos que entram fazem as mesmas besteiras, os presidentes que entram fazem as mesmas besteiras, então assim, eu não vejo mais o porquê de eu me disponibilizar a votar nessas pessoas. O que a gente vive no Brasil, especialmente, é uma onda de escândalos de corrupção que acaba contribuindo, inegavelmente, para o desencanto da sociedade em relação à nossa classe política. Não são poucos os escândalos e, de fato, isso acaba arrefecendo o interesse da população pela política, o que eu acho muito danoso. Porque se houver o desinteresse, aí mesmo é que essa situação não vai mudar. Então acho que o cidadão, apesar
de tantas notícias ruins, deve continuar se aprofundando, se informando para votar em políticos que possam mudar essa situação. E para que Márcia sinta a vontade de votar e acreditar na política, ela deixa a dica. Falta os políticos fazerem o que cumpre, entendeu? Realmente fazer o que cumpre. A partir do momento que o povo verificar que realmente está acontecendo o que eles cumpriram, aí sim vai começar a dar certo. E a mídia pode acompanhar se os políticos estão realmente cumprindo com as promessas feitas durante a campanha para que os eleitores possam cobrar. É papel primordial, papel essencial e o papel fundador da imprensa perturbar os poderosos, né? Independente do partido que for, a função é fiscalizar e estar do lado do eleitor e mostrar aquilo que se vê como um erro, como uma falha, como um equívoco dos mandatários. Tem que manter esse papel. Se os políticos não estiverem satisfeitos com isso, é sinal de que o jornal está fazendo um bom papel. Tanta insatisfação com a política preocupou até o TSE, e o órgão criou uma campanha contra os votos brancos e nulos e as abstenções. Na campanha, o eleitor é informado que, se você não toma as decisões, alguém vai tomar por você. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. E até um famoso restaurante de comida fast food entrou na campanha com o intuito de fazer as pessoas se conscientizarem sobre a importância de votar. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. O brasileiro ele tem pouca formação política e isso realmente pode ser culpa, inclusive disso que a gente está discutindo aqui, que é a questão da imprensa. O que é necessário é que esse tipo de informação e o tipo de participação não se reduza apenas ao tempo da eleição. Você está certíssimo quando levanta esse caso, porque esse é um dos motivos da insatisfação do brasileiro com a democracia. E o brasileiro não tem se sentido representado por quem está lá. Nós, eleitores, cada pessoa, deve procurar, o seu deputado deve procurar e cobrar desses representantes uma prestação de contas e uma atuação mais positiva dentro daquilo a que ele se propôs fazer e aquilo que ele se propôs representar. Esse desinteresse da população pela política está mudando, ou seja, o desencanto ainda é muito grande. O número de votos brancos, de abstenções, de votos nulos, nessa eleição foi altíssimo, chegou a 30%. No primeiro turno, o número de votos brancos ele chega a ultrapassar a votação de muitos candidatos. Então, tem esse desinteresse, mas ao mesmo tempo, esse desencanto, mas ao mesmo tempo tem um interesse cada vez maior da população na política. Isso já é eu reputo como uma mudança boa. E se nós falássemos de política nas escolas, as pessoas levariam em consideração a importância de votar? Levando em consideração que a educação de casa ela já está vindo falha, creio que talvez sim, mas talvez também não. Porque eu acho que também parte um pouco da educação dos pais, porque a visão dos pais reflete muito nos filhos. Então acho que é importante você discutir esse papel da política, a importância de se conscientizar, tendo muito cuidado para que isso não reflita num desejo individual do professor de beneficiar político A, B ou C. Mas, sem dúvida nenhuma, discutir política em sala de aula, como funciona o sistema político, qual o papel de cada representante político, é essencial na formação do cidadão. Eu acho que isso já faz parte do currículo escolar. O que acontece é que a gente tem um problema de qualidade da educação, de qualidade da formação dos professores, mas isso é um currículo transversal, é algo que tem que acontecer em todas as disciplinas e muito especialmente nas disciplinas de humanas, nas disciplinas como geografia, como história. Tudo isso deve deve ser discutido e faz parte do currículo. O que precisa mesmo são professores dispostos a conversar, a dialogar com os alunos, a estarem abertos para esse tipo de discussão sobre a sociedade. E é necessário também
que não floresçam tentativas de cercear esse tipo de discussão na escola, porque esse tipo de tentativa acontece, como são os projetos baseados na história da escola sem partido, que é no final querer cercear uma discussão democrática dentro da sala de aula, e a sala de aula, as escolas são os espaços por excelência desse tipo de discussão democrática. E em épocas de internet e redes sociais, as fake news também foram protagonistas nessas eleições. Em uma sociedade que está o tempo todo conectada, a velocidade com que as fake news se propagam podem ser prejudiciais. Você recebeu alguma fake news nessas eleições? Eu recebi. Sim. Muitas. Qual foi a mais sem noção, a mais pesada assim que você recebeu? Uma coisa que sempre veio, por exemplo, é colocar tudo que foi dito no Twitter, na conta do Twitter do Jair Bolsonaro, como se fosse uma verdade imparcial. Então esse tipo de fake news eu recebia bastante. A mais esdrúxula de todas, que na verdade eu nem considerei fake news, eu achei que mesmo que era uma brincadeira, depois que eu entendi que as pessoas estavam achando que era fake news, que era uma mamadeira que fazia parte do kit gay. Aí tipo, eu não acreditei, né? Quando eu vi, já não acreditei mesmo, só que eu achei que era uma brincadeira. E acho que até deve ter começado como uma brincadeira. Sim, tá. Como você conseguiu identificar que ela era uma fake news? Eu pesquisei saber. Como o meu marido trabalha com tecnologia, está sempre antenado com essas coisas, ele me orientou a gente estar sempre procurando, digitando o site, procurando na fonte original e tal. E na verdade eu acabei optando por não compartilhar nada. Sim. Por não saber o que era. Porque depois eu comecei a não acreditar nem nas fontes de amigos que eu confiava. Sim. Sabe aquilo que você considerava fonte segura? Nem isso. Aí eu não compartilhei nada. Eu preferia deixar lá guardadinho. Eu trabalho com educação e pesquisa, tenho muito contato com pesquisadores de política, de história do UFRJ, de várias instituições que realmente pesquisam essas coisas. Eu acredito um pouco mais nessas pessoas do que uma conta do Twitter, e também eu sou estrangeira, trabalho muito com imprensa de fora. Sim. E uma das coisas que eu faço é comparar várias notícias com vários pontos de vista, inclusive os da mídia internacional. E no meio, geralmente, se encontra uma forma de verdade. Então, é assim que eu faço. Teve algum site específico, alguma rede específica que você confiava para você ter certeza dessas notícias? Não, eu sempre ficava desconfiada, porque na verdade até o que você poderia considerar os sites oficiais, sei lá, G1, UOL, Terra, aí a gente viu que eles estavam meio que fazendo, não sei como chama, acho que é clipe, quando eles pegam e colocam a figura daquele site e a fake news embaixo. Sim, entendeu? Então nem isso dava para confiar mais. Sim, então na verdade eu não confiei em nada que eu vi. Quão prejudicial pode ser uma fake news? Dependendo, pode sujar a pessoa, né? Manipulação total da população, como a gente pode ver agora do que aconteceu nessa eleição. Eu acho que no Brasil, essencialmente, o problema é a educação, porque uma falta de educação significa uma proporção a ser manipulada maior, e isso inclui a manipulação pelos fake news. Então, isso, acho que é um grande problema. Eu acho que tão prejudicial quanto eleger o Bolsonaro. Saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos, saiu essa semana ainda, e o brasileiro é o cidadão do mundo que mais acredita em fake news, né? As fake news se tornaram uma praga retumbante e estão fazendo efeito nessa eleição, né? Então é necessário que cada cidadão crie seu próprio filtro na hora de receber a informação e principalmente na hora de repassar essa informação. E é papel também dos veículos de mídia tradicionais desmascararem esse tipo de informação negativa. Também para combater as fake news, o TSE criou outra campanha alertando as pessoas sobre como identificar uma fake news e orientações sobre informações duvidosas nas redes sociais. Verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfie de textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento.
reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Também surgiram campanhas como o Fato ou Fake e o projeto Comprova, de veículos de jornalismo no Brasil, checando informações e lutando contra a propagação de notícias falsas. A rede social pode ser uma fonte confiável, como também pode ser uma fonte de notícias falsas, né? As chamadas fake news, tão ditas hoje em dia, tão conhecidas. Eu conheço muitas pessoas, até mesmo algumas que não possuem formação em jornalismo, mas que acabam produzindo um material verídico, um conteúdo bacana, se aproveitando das redes sociais. Materiais que contribuem muitas vezes para quem está assistindo, para tomar alguma decisão, seja no viés político ou não. Agora, tem também muito picareta que se aproveita disso, né? Das redes sociais para lançar a mão de uma notícia inverídica, para prejudicar o concorrente ou então para se beneficiar de alguma forma. E aí que entra o cuidado, né? Que quem tem que ter esse cuidado? O leitor, o internauta, aquele que está tendo contato com essa notícia. Embora eu ache também que tem que ter uma fiscalização mais rígida, né? Agora tratando de eleição por parte do Tribunal Superior Eleitoral, né? Para fiscalizar essas fake news, para que elas não ocorram com a abundância que ocorreram nessa eleição, agora especificamente falando de 2018. Eu acho que o TSE, essa é uma opinião minha, deixou muito para cima da hora. Vamos criar um conselho para avaliar, mas pouco se discutiu, foram pouco discutidas as medidas práticas para impedir essa disseminação de notícias falsas, que foram proliferadas a rodo ao longo da eleição de 2018. E a mídia está aqui para ajudar a população a acompanhar e fiscalizar a política. O jornalismo brasileiro está trabalhando para ajudar o eleitor a tomar suas decisões políticas. A primeira coisa é a gente manter a transparência e manter a precisão nas informações. A gente não pode ir além daquilo que é a nossa função social. A gente tem que procurar informar com o máximo de profundidade, com o máximo de correção, com o máximo de precisão. Fortalecendo o nosso papel, a gente pode ser fonte de informação mais confiável para a população, e a população pode, a partir do que a gente coloca nas páginas, seja do mundo virtual, ou seja do impresso, ou etc., tomar decisões mais seguras de voto. Conquistado através de muita luta. Um país sem desigualdades e com oportunidades se faz quando todos exercem a sua participação. Se abster do direito do voto é deixar que os outros tomem decisões que podem não ser favoráveis a você. Reflite, converse, pesquise, busque uma alternativa próxima à sua realidade e vote. Precisamos exercer esse ato democrático.